Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos de introdução à psicologia. Hoje eu estarei apresentando o behaviorismo segundo Skinner. E aí eu vou estar usando como referência um capítulo que se chama A Possibilidade de uma Ciência do Comportamento, que está no livro Ciência e Comportamento Humano de Skinner. Então esse é o primeiro capítulo do livro e a gente vai usar esse capítulo como referência para esse vídeo. O Skinner vai dizer assim que a ciência ela é uma tentativa de descobrir ordem, de mostrar que certos acontecimentos estão ordenadamente relacionados com outros. Então, quando a ciência ela investiga os fenômenos da realidade, sejam eles fenômenos químicos, fenômenos físicos, ela percebe que esses fenômenos guardam uma certa ordem. Eles estão relacionados numa teia causal, um em relação ao outro, e eles têm uma certa ordenação. E aí o Skinner vai dizer que os produtos e resultados da ciência muitas vezes são usados de forma irresponsável. Então a gente vê que muitas das vezes algumas invenções da ciência, alguma tecnologia, ela é usada de forma irresponsável. A gente pode pensar até nas tecnologias de guerra, por exemplo, na bomba atômica. No entanto, nós devemos ter em mente que o problema não está na ciência em si. A ciência não é um problema. O problema está na forma em que ela tem sido usada, em que ela tem sido aplicada. Os métodos da ciência eles têm sido um sucesso enorme, onde quer que tenham sido experimentados. Então, quando a física aplica a ciência, quando a química aplica os métodos da ciência, quando a biologia aplica os métodos da ciência, quando a tecnologia se usa do método da ciência, a gente vê que a ciência ela tem sido muito bem sucedida, tem produzido um progresso tecnológico, tem produzido resultados que nos ajudam a compreender melhor a realidade e a intervir nela. Assim, nós podemos obter bons resultados aplicando os métodos da ciência aos assuntos humanos. Então, qual que é o raciocínio do Skinner? Ora, se aplicar o método científico teve muito sucesso na física, na química, na biologia, nós podemos também esperar esse mesmo sucesso se a gente aplicar os métodos da ciência para estudar o comportamento humano. A ciência, segundo Skinner, consiste numa disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles contradizem nossos desejos e preconceitos. Então, às vezes, a gente tem vários preconceitos do senso comum, mas a ciência ela desconstrói isso. Por exemplo, por muito tempo se achou que a Terra era plana, que a Terra, na verdade, era a Terra que era o centro do universo. E aí esses preconceitos foram desconstruídos pela ciência. Então, a ciência, a gente tem que ter uma disposição de aceitar as verdades, ou aceitar os fatos, melhor dizendo, que a ciência traz, mesmo que esses fatos entrem em contradição com os nossos preconceitos ou com aquilo que a gente deseja. É verdade, a gente deseja muito, a gente queria ser o centro do universo, mas isso é um preconceito que não corresponde aos fatos. Então, o cientista ele tem que ter uma disposição de aceitar os fatos, não importam quais sejam. Não importa o quanto esses fatos contradigam aquilo que o cientista acredita. Uma ciência do comportamento, por exemplo, ela precisaria estar interessada em compreender os fatos sobre o comportamento humano. Mesmo que esses fatos sobre o comportamento humano contradigam algumas crenças que a gente tem. No entanto, a observação científica do comportamento humano é mais difícil. É mais difícil estudar o comportamento humano do que estudar, por exemplo, o que faz a água aquecer a 100 graus Celsius, ou qual é o ponto de ebulição, né, em que a água, qual é a temperatura que é o ponto de ebulição da água. Isso é uma coisa mais fácil de estudar, mas o comportamento humano ele é mais difícil, porque ele é complexo e ele também é muito fluido, muito mutável. Então, a compreensão científica do comportamento humano ela é um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que ela seja impossível. A compreensão científica do comportamento humano ela pode permitir uma tecnologia de controle. Ora, a gente vê que a ciência ela foi muito boa para produzir diversas tecnologias. E por que a gente não pode pensar numa tecnologia produzida pela ciência do comportamento? Uma tecnologia que nos permita controlar o comportamento humano a fim de produzir os melhores comportamentos possíveis. Imagine uma sociedade em que o comportamento humano seja controlado de forma a produzir os melhores resultados. Essa seria uma sociedade com menos crime, por exemplo. Então, olha o resultado que uma ciência do comportamento pode trazer. Ela pode trazer
a possibilidade de uma tecnologia que permita manejar o comportamento de forma eficiente, de forma a produzir os melhores resultados. A ciência do comportamento, ela se interessa por compreender as causas do comportamento. O que é que causa o comportamento? Ora, assim como, por exemplo, a água entrou em ebulição, o que causa essa ebulição? É o fato dela ter sido aquecida a 100 graus Celsius. Então, alguém tomou a decisão de vestir uma meia. O que causa esse comportamento? Alguém agrediu uma pessoa. O que causou esse comportamento? A análise dessas causas é o objetivo da ciência do comportamento e ela vai nos permitir prever, controlar e manipular o comportamento. Por quê? Por exemplo, quando eu entendo que a água ferve a 100 graus Celsius, eu sei que toda vez que eu aquecer a água e ela atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição. Da mesma maneira, se eu sei que uma pessoa se comporta assim diante dessa causa, então eu sei que sempre que essa causa estiver presente, a pessoa vai se comportar assim. Então isso me permite prever como é que vai ser o comportamento dela. E se eu posso prever, se eu posso mexer nas causas, eu também consigo controlá-lo e manipulá-lo. A gente não manipula pessoas, a gente manipula comportamentos. Há uma tendência de buscar as causas do comportamento dentro do organismo. Então eu dei o exemplo, a pessoa agrediu alguém. Qual que é a explicação que se dá? Não, ele agrediu a pessoa por causa de uma raiva interna. Por causa, sei lá, de um fator inconsciente interno. Ou a gente vai falar, não, é porque o cérebro dele ali nas sinapses neuroquímicas deu uma certa liberação de um certo hormônio e lá na glândula adrenal saiu muita adrenalina. Peraí. Isso é muito complicado, esse tipo de explicação, porque esse tipo de explicação não está ao alcance da análise científica. Não é que não existam estados interiores, não é que não exista uma raiva interior ou eventos neuroquímicos mesmo acontecendo. Mas eles não são relevantes para uma análise funcional. O que é uma análise funcional? É a gente entender em função do que aquele comportamento ocorre. As variáveis que estão ao alcance da análise científica se encontram fora do organismo, em seu ambiente. Então, quando a gente vê uma pessoa agredindo o outro, a gente tem que perguntar o que no ambiente externo ao organismo levou ele a agredir a pessoa. Então, as variáveis que estão ao alcance da análise científica, da análise da ciência do comportamento, se encontram fora do organismo, no ambiente imediato e na história ambiental do organismo. Então, a gente tem que considerar três coisas, na verdade. Todo comportamento ele tem uma tríplice contingência, uma tríplice causa. A primeira é o ambiente imediato, a segunda é a história do indivíduo e a terceira são os fatores genéticos. Então, fatores genéticos, história do indivíduo e fatores do ambiente imediato. São essas três coisas que determinam o comportamento. Essas variáveis externas, das quais o comportamento é função, possibilitam o que pode ser chamado de uma análise funcional do comportamento, que é entender em função do que o comportamento ocorre. E aí a gente pode distinguir duas variáveis, a variável dependente e a variável independente. A variável dependente é o efeito, que é o comportamento. A variável independente é a causa. Então, tipo assim, o comportamento, ele depende de uma causa. Por isso, o comportamento é a variável dependente e a causa é a variável independente. As causas do comportamento são as condições externas que estão no ambiente, do qual o comportamento é função. Então, a gente tem duas coisas. A variável dependente, que é o comportamento, e a variável independente, que são as causas do ambiente. As relações de causa e efeito, elas nos são dadas por leis. Então, assim, a gente tem a lei na física de que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a gente também vai ter leis do comportamento. A gente vai ter certas leis que governam o comportamento. A gente vai estudar essas leis em vídeos posteriores. Para a gente finalizar, é importante dizer, o Skinner coloca, de onde a ciência do comportamento tira seus dados, né? E ele vai citar 5 fontes. Primeiro, da observação causal, ou seja, a gente vai entender as causas do comportamento para a gente poder fazer generalizações. Segundo, a observação de campo controlada, na qual a gente colhe dados de forma precisa e a gente tira conclusões a partir desses dados e a partir de instrumentos padronizados. Em terceiro lugar, a gente tem a observação clínica, então até no ambiente da clínica, do atendimento psicológico, nós podemos usar métodos padronizados de entrevistas e de testes que mostram como um comportamento se dá, e aí a gente pode medir esse comportamento. Por exemplo, a pessoa procurou a clínica porque quer parar de fumar, então eu anoto cada sessão quanto que ela tem fumado, né? Ela começou fumando 10 maços, não sei quantos maços, né? Vários maços por dia, ou vários cigarros por dia. E aí depois no final a gente descobre que ela
com o tempo ela vai fumando 50, 30, 20, 10, eu vou anotando para saber como que está funcionando. E eu vou comparando esses resultados. A gente pode também fazer pesquisas em instituições. O comportamento humano ele pode ser observado, por exemplo, como que dá o comportamento humano dentro das indústrias, dentro do exército, dentro da escola, dentro da igreja. E por fim, a gente tem os estudos laboratoriais, né? Que é o estudo do comportamento por meio do método experimental, que inclui os instrumentos, registradores, manipulação deliberada de variáveis. E nesse caso aqui do laboratório, se pode usar até os animais para fazer essa comparação, né, entre o comportamento animal, por exemplo, estudar o comportamento de um rato, que nos permita fazer analogia com o comportamento humano. Então, essa é a proposta do Skinner. A partir do próximo vídeo, a gente vai estar considerando os princípios para a gente fazer uma análise do comportamento. E a gente vai estar usando como referência um livro do Moreira e Medeiros, que chama justamente isso, né? Chama Princípios Básicos de Análise do Comportamento, que é do Márcio Borges Moreira e do Carlos Augusto de Medeiros. E a gente vai começar estudando a questão do reflexo inato. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar do reflexo inato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, damos continuidade à questão do behaviorismo, estudando o reflexo inato. Deixa aí sua inscrição, seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e até mais.